No programa de hoje vamos falar sobre o trabalho da Associação Empresarial de Jaguaruna, Sangão e 13 de Maio. O Cidadania está no ar. Olá, desde já quero agradecer a sua audiência, a sua companhia em mais um programa Cidadania. Hoje nós vamos estar tratando aqui no programa sobre o trabalho, as ações da ACIRJ, a Associação Empresarial de Jaguaruna, Sangão e 13 de Maio. Para isso, está aqui no estúdio comigo Fábio Goulart dos Santos, presidente da associação, e também o vice-presidente Evaldo Ávila, também vice-presidente da entidade. Fábio, primeiramente agradecer a presença de vocês aqui, da ACIRJ, pela primeira vez, acredito, no programa Cidadania, para falar das ações da ACIRJ, que trabalha com esses 3 municípios. Muito obrigado pela participação. A gente agradece a oportunidade concedida aí pela TV Unisul, tem um trabalho aí forte na região, que só enobrece toda a região sul de Santa Catarina. Evaldo, obrigado também pela participação aqui no programa, falando sobre as ações da ACIRJ, Associação Empresarial da região ali de Jaguaruna. Obrigado também pela vinda aqui na nossa emissora. Uma honra muito grande para nós. Fábio, isso serve para os dois, né? Quando foi criada a ACIRJ, qual era a intenção do grupo que criou a Associação Empresarial em Jaguaruna, que hoje representa Jaguaruna e também agora 13 de Maio? A ACIRJ, ela nasceu da necessidade de uma maior representatividade empresarial da nossa comarca. Me reporto que no final da década de 90, 97, 98, a gente fazia um trabalho buscando essa integração do meio empresarial em parcerias com o Sebrae, e nós tínhamos uma tremenda dificuldade de conseguir agregar as cabeças pensantes do município em prol de um associativismo mais forte, melhor fortalecido nessa região. E isto culminou numa reunião que tivemos num determinado momento na Jaguaruna, em 2001, que conseguimos juntar um grupo de pessoas e fundamos naquela ocasião a nossa associação empresarial, que representa a Jaguaruna, Sangão e 13 de Maio. Sr. Evaldo, quando se cria um grupo como o que foi criado em Jaguaruna, que representa uma associação empresarial, o que se pensa? Se pensa no município só no setor econômico ou se pensa no município como um todo? Bom, primeiro pensamos na organização das empresas do setor produtivo, congregar todos e mostrar as questões relativas à produção. E em segundo ponto, não menos importante, talvez até mais, é a representação da sociedade perante o poder público. Nós tínhamos determinados momentos que não tínhamos, em reuniões de interesse de Jaguaruna, não tínhamos representação. E a partir da ACIRJ, com um certo esforço particular, inclusive da diretoria, nós passamos a ter essa representação. Então são esses 2 vetores, o setor produtivo e a representação perante o poder público. Falando nessa questão, Fábio, agora do setor produtivo empresarial, como é que vocês da ACIRJ avaliam Jaguaruna e Sangão e também 13 de Maio, né? Existe a necessidade de mais qualificação, de mais investimentos? Como é que vocês avaliam essa questão? Que na região sul carece de várias questões, a gente percebe, comparado a outras regiões, mas especificamente desses 3 municípios. Acreditamos que o alicerce de você ter uma mão de obra qualificada na qualificação, na informação, e isso a ACIRJ, ela dá essa parte de contribuição com treinamentos, fomentando a questão de treinamentos dos mais diversos setores empresarial. Isso facilita com que o interessado ele tenha uma melhor qualificação nesse sentido. E é lógico que a gente pensa que Jaguaruna, Sangão e 13 de Maio carece, não só essa região, isso é uma carência nacional, mas nós temos que ser precursores disso e tentar fomentar uma melhor qualificação. Relacionado às empresas, quantas empresas hoje são filiadas à ACIRJ? Hoje nós temos aproximadamente 120 empresas. 120 empresas, dos 3 municípios? Dos 3 municípios. Certo.
Certo. Nessas empresas, né, que fazem parte da CIRG, no início, foi difícil fomentar essa ideia do associativismo, da força, de unir as forças? Como é que foi o início disso? Porque hoje tem 120, mas começou com algumas, né, para dar a arrancada, vamos dizer assim. Na verdade, nós temos uma grande dificuldade pela nossa cultura açoriana, que infelizmente impera ainda o individualismo. Nós vemos aí exemplos do oeste do estado, em que, embora estejam geograficamente numa região menos privilegiada do que o nosso litoral, cortada pela BR-101, né, mas eles são muito mais integrados, onde prevalece o cooperativismo, o associativismo e, consequentemente, se tornam muito fortes economicamente. E a gente detectando isso, fizemos com que, ao longo desses 16, 17 anos de associação, nós tentamos fomentar e sensibilizar o empresário da importância de a gente agregar forças, né? Essa união. E essa vertente que a gente está tentando cada dia disseminar mais, não se restringe à nossa comarca, Jaguaruna, Sangão e 13 de Maio. Claro. Estamos fomentando isso em toda a regional sul de Santa Catarina. Seu Evaldo, isso o que o Fábio falou agora é um ponto interessante, porque é o seguinte, é uma questão cultural mesmo. A gente pode pegar alguns municípios aqui da nossa região que são de outras culturas germânicas, vamos dizer assim, Braço do Norte, São Ludgero, né? E eles pensam o município junto às entidades, junto ao poder público de uma forma coletiva. Realmente a nossa dificuldade aqui na região é essa questão do individualismo, de não trabalhar as forças vivas de cada município. Como é que o senhor avalia isso? Bom, a questão, o início propriamente da CIRG, nós tivemos essa dificuldade de agregar todo o nosso pessoal do setor produtivo em Jaguaruna. Agora, tem um ponto importante aqui que eu gostaria de ressaltar nessa história toda, que houve um momento em que nós pedimos apoio a empresas que não eram de Jaguaruna e, entretanto, tinham relação com Jaguaruna. Vou citar: a ferrovia, empresas de ônibus, né? No tempo em que eu fui presidente, eu tive a honra, digamos assim, de procurar essas empresas e fomos muito bem recebidos. E essas empresas, por serem de maior porte, elas inclusive contribuíram com um valor mais significativo. Então, esse ponto de termos essas empresas de fora de Jaguaruna, mas com relação em Jaguaruna, com esse apoio, foi importantíssimo. Até então nós dependíamos da prefeitura. E a partir dessa data, com a chegada dessas empresas e o pessoal nosso mesmo de Jaguaruna vendo esse apoio, ficou mais firme, nós passamos a ter, digamos assim, uma vida própria, uma economia própria nossa da empresa. Isso é importante. Quantos anos faz a CIRG? Foi fundada em 2001. 2001? Estamos aí com 16 anos, indo para 17 anos. 17 anos. Já tem já está chegando à maioridade. Uma história grande. Uma história Foi grande. Importantíssima, inclusive, na questão do aeroporto. Correto. É bom que se diga. Todas as reuniões que tivemos a respeito da evolução da implantação do aeroporto, a CIRG esteve presente. Quando não teve uma ação muito positiva, mas pelo menos a presença estava ali, possibilitando de falar mal de Jaguaruna, digamos assim. Ok. Evaldo, Fábio, nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos aí com o próximo bloco do programa Cidadania. Hoje estamos falando sobre o trabalho da CIRG, a Associação Empresarial dos Municípios, que representa os municípios de Jaguaruna, Sangão e 13 de Maio. Não saia daí, nós já voltaremos. Estamos de volta com o programa Cidadania. Hoje eu estou conversando com o Fábio dos Santos, ele que é novo presidente da CIRG, a Associação Empresarial de Jaguaruna, Sangão e 13 de Maio, e também com o vice-presidente Evaldo Ávila, que em outras oportunidades também já esteve à frente como presidente da associação. Seu Evaldo, no bloco anterior nós estávamos falando sobre essa questão da participação da CIRG, né, em toda aquela movimentação, em todo aquele movimento para a construção e para o aeroporto regional de Jaguaruna, né, chegar onde está hoje, né, funcionando. Mas foi uma luta, né, e a CIRG participou de todo esse processo. Veja bem, nós tínhamos a nosso favor
a região, o sítio do aeroporto, que era o ponto mais importante. Mas não tínhamos o apoio político e, sobretudo, o apoio da mídia, principalmente, né? Então, o argumento que deveríamos ter sempre era estar presente e contestar, às vezes, a forma como o projeto era colocado. E nisso a CIRJ, eu posso garantir a você e aos telespectadores que ela teve uma ação, às vezes muito silenciosa, mas sempre presente. Cito aqui o nome do Rui, né? O Rui também era um amante das aeronaves e foi uma das pessoas que eu lembro que participou bem desse processo, né? É possível que tenha sido, na ocasião, nesse tempo todo, o personagem mais importante, né? Desta situação de defesa daquele sítio, né? Ok. Fábio, hoje a CIRJ, ela se apresenta como uma associação que discute várias questões dos 3 municípios e também da região. Qual a importância, né, da CIRJ e de outras entidades que existem nesses municípios, das parcerias junto ao poder público? Parcerias, eu digo, de pensar projetos, de discutir o município, de ver toda a questão de uma forma mais coletiva. Como é que vocês avaliam? Existe dificuldade da CIRJ discutir essas questões nos municípios aqui de que ela faz parte? Nós temos uma grande respaldo, né, a nível regional, pela nossa organização, pela nossa efetividade ao longo desses 17 anos aproximadamente de existência da CIRJ. E geralmente a gente faz, e queremos agora continuar fazendo com o Poder Executivo, né, reuniões periódicas para o acompanhamento das iniciativas e obras, cobrar efetivamente, pelo fato da associação ser uma associação apartidária, claro. Isso faz com que a gente tenha uma certa leveza na cobrança, né, e propondo iniciativas nos âmbitos do Executivo dos 3 municípios. Certo, seu Evaldo, Jaguaruna, Sangão e 3 de Maio tem as suas peculiaridades, vamos dizer assim. Jaguaruna é uma cidade litorânea, né? Sangão, posso dizer que é um município industrial, com as várias cerâmicas. 3 de Maio, agrícola, né? Como é que é lidar com essas realidades dentro da associação? A CIRJ trabalha por pastas, como é que faz para trabalhar esses municípios e amparar todos eles nessa questão empresarial, né? Bom, primeiro, nós temos sido muito bem recebidos pelas autoridades do município. Os prefeitos têm nos recebido, sempre que pedimos reuniões, audiências, somos bem recebidos. Esses assuntos são levados para a sede da empresa, nós temos lá as nossas secretárias executivas que organizam todo esse assunto. E depois, na medida em que temos colaborações, por exemplo, da FACISC, né, com sugestões, essas sugestões são levadas à consideração de cada diretoria de cada município. Então, é essa forma como nós temos tido a nossa organização e o nosso entendimento com esse pessoal, né? Certo. Fábio, falando ainda sobre essa questão dos municípios, né? Jaguaruna, ela tem um potencial turístico, vamos dizer assim, que precisa ser explorado. E dentro dessa questão do potencial turístico vem também a necessidade de as empresas, dos próprios trabalhadores, né, eles se aperfeiçoarem cada vez mais para atender um público que vem principalmente na temporada de verão, enfim. Como é que a CIRJ vê essa relação, essa questão do município, desse potencial que precisa ter, vamos dizer assim, mais apoio, mais investimentos? Como é que vocês avaliam isso? Nós avaliamos de forma até certo ponto um pouco preocupante em termos de infraestrutura para atender esse turista. E nesse contexto a CIRJ levanta algumas bandeiras. Bandeira, por exemplo, de tentar articular a médio e longo prazo um segundo acesso no município. Isso vai gerar o quê? Benefício para o município de melhor atendimento ao turista. Correto. Né? Outras obras de infraestrutura que a CIRJ também levanta bandeira a respeito do acesso centro da Jaguaruna ao aeroporto, via municipal. Né? Então, a CIRJ entra nesse contexto de tentar propiciar representatividade e cobrança junto ao executivo, né, a nível estadual, municipal e federal,
para buscar essas obras de grande vulto que vão representar o desenvolvimento do município. Seu Evaldo, se falava muito de que a nossa região precisava de algumas obras importantes para poder alavancar o desenvolvimento, principalmente econômico. As obras demoraram bastante, diga-se de passagem. Vamos citar aqui a questão da duplicação da BR-101, o aeroporto regional e o porto de Imbituba, que depois de passar por várias reformulações, hoje é um empreendimento que gera lucro para a região. Pelo menos fechou 2016 com um saldo positivo. O que falta agora, então, para os nossos municípios, né, se desenvolverem ainda mais? Porque a infraestrutura, né, principalmente as grandes, elas estão aí. O que os municípios precisam agora fazer para oferecer mais emprego, para ter mais qualidade de vida para as pessoas, né, mais transporte público de qualidade, uma segurança com mais qualidade, na sua avaliação? Bom, veja bem, nós temos... O aeroporto foi um sucesso, é realmente um sucesso. Eu vou fazer até um parênteses aqui. Eu tenho uma sobrinha que saiu a semana passada, passou uma semana aqui em Jaguaruna, na praia, saiu de Belo Horizonte às 9 horas da manhã e às 1h30 da tarde estava almoçando na praia de Jaguaruna. Ou seja, em 3 horas e meia de Belo Horizonte a Jaguaruna. Né? Daqui a pouco é possível que tenhamos aí notícia também de Jaguaruna, Paris, aí em 10 horas, possivelmente. Com certeza, né? Com certeza. Mas, então o aeroporto é um sucesso, a BR-101 também já está consolidada, é um sucesso. Eu diria que está faltando alguma coisa no Porto de Imbituba, mas aí é uma área que foge um pouco até da nossa atividade, do nosso interesse, ou melhor, do interesse sim, mas da nossa ação. Claro. Porque me parece que é necessário que o Porto de Imbituba tenha conexão com uma ferrovia que vá para o restante do Brasil, né? E não só para o sul, aqui para Criciúma. Então, eu acho que esse assunto da ferrovia litorânea, ele tem que ser levado avante, sob pena de nós ainda ficarmos um pouco, digamos assim, distantes desse desenvolvimento. Que é um braço do desenvolvimento também, né? Tantos outros, isso era importante. Já visto a malha viária que existe na nossa região. É um assunto, digamos assim, um pouco complexo, essa história do porto, né? Mas, segundo amigos meus que conhecem mais a matéria, não existe porto sem uma boa ferrovia. Então, fica essa questão aí. Né? O detalhe é que tem tudo na região, não sei. Temos tudo, exatamente. Só falta, né, colocar em prática o investimento. Nós temos um empresariado forte na região de Criciúma, na região sul do estado, né? Não só, digamos assim, na área do carvão, mas depois em todas as áreas, né? Isso aqui tem uma capilaridade muito grande, ela vem até Tubarão, depois vem Braço do Norte com outra área, enfim, temos uma riqueza muito grande, um potencial. Agora, falta, digamos assim, exatamente, talvez, essa questão do porto. Eu estou citando aqui um caso particular. Certo. Temos energia boa? Temos. Talvez, às vezes, para grande potência, é um pouco complicado, mas não pode se negar que a Celesc seja uma empresa que tem um produto de qualidade, que ofereça um produto de qualidade. Né? Então, é questão de detalhes como a ferrovia, né, possivelmente. Acho que falta um pouco da questão da união mesmo, da região e de um planejamento mais amplo, né? Eu acho que Eu acredito que o grande desafio é nós sincronizarmos essas forças organizadas. Nós pecamos ainda, como falei no bloco anterior, da questão incomparável ao oeste do estado, que é muito mais integrado e pensa de forma sincronizada e potencializa essas forças. Então nós temos que ter essa percepção e sincronizarmos melhor as entidades organizadas juntamente com o executivo para que a gente consiga ter mais êxito, mais efetividade. Ok, Fábio, seu Evaldo, vamos fazer mais um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o próximo bloco do programa Cidadania. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Cidadania, hoje falando sobre a Associação Empresarial de Jaguaruna, Sangão e 3 de Maio. Estou recebendo aqui o Fábio, ele é presidente, e o vice-presidente, o senhor Evaldo. Fábio, teve aí a escolha da nova diretoria
na qual tu fosse eleito presidente, o seu Evaldo vice, né? Mas tem mais diretores, né? Como que ficou composta, né, essa nova diretoria da CIG? É para 4 anos? Qual é o tempo, período, né? Assumimos agora no último dia 15, né? Certo. A diretoria é composta de 19 membros, eu como presidente, mais 18 vice-presidentes, cada um com sua respectiva pasta. Claro. Né? A gestão é de 2 anos, né, com a possibilidade de mais 2 anos, mas a gente sempre pensa numa oxigenação desse sistema associativista, que a gente consiga agregar mais pessoas que venham contribuir e assim não congestionar ou não sobrecarregar as pessoas, que na verdade é um trabalho voluntariado. Nós necessitamos um trabalho 100% voluntariado e pensamos que quanto mais pessoas comprarem essa ideia, mais fácil fica da gente ter esse trabalho. Ok, seu Evaldo, a CIG, já foi comentado aqui durante o programa, mas ela oferece, vamos dizer assim, um atendimento tanto para o empresário quanto para outras entidades. Como é que a CIG procede nessa questão de cursos, de palestras, de eventos? Como é que é o trabalho? Bom, a associação está sempre atendendo às solicitações da FACISC, as sugestões da FACISC, né? Então, cursos que são de interesse, sob o ponto de vista técnico, né, administrativo, ela imediatamente coloca à disposição dos associados. Às vezes cobra, às vezes não cobra, né? A FACISC também presta serviços na área de crédito, de controle de crédito. Certificado digital, por exemplo, que é um assunto de interesse das empresas, é de extremamente interessante, junto à Receita Federal. Ela faz um trabalho com empresas de muita respeitabilidade no Brasil e toda a vida intercâmbio com as empresas, sempre colocando a notícia para as empresas, né? Através da sua Secretaria-Geral. Estamos começando aí o ano de 2017, né? Dizem que o ano começa depois do Carnaval, então estamos começando o ano hoje, vamos dizer assim. Mas ainda estamos nessa questão do recesso econômico, da crise econômica, enfim, dessas mudanças. Qual deve ser a postura do empresário, né, para esse ano de 2017? Bom, eu penso que já com a experiência que eu tenho, de longa experiência, não só de empresário, mas também como um período trabalhando como engenheiro em outras empresas, eu penso que é um ciclo que está terminando, esse ciclo de pessimismo e de desorientação da nação, né? Eu sou muito otimista. Parece que realmente a partir do ano de 2017 nós vamos ter uma maior segurança para os investimentos, para poder se trabalhar. O país tem uma economia realmente de altos e baixos, né? Eu acompanho desde do movimento militar de 1964, eu ia falar revolução, mas tem alguns que não gostam de falar de revolução, né? Mas na época era revolução. Esse movimento, em 64, ele não foi muito diferente do que se passou hoje. Entretanto, houve depois um período bastante interessante para o país. E quer me parecer que é mais um ciclo. Nós tivemos outro ciclo, que foi o do Collor, né? Certo. E do Itamar Franco. Correto. A chegada do Itamar Franco. E agora quer me parecer que, novamente, nós temos esse determinismo histórico de passar por isso. Deve melhorar bastante, né? Salvo alguma coisa estranha, muito estranha, mas deve melhorar bastante. Fábio, a população também deve aprender com todo esse processo de mudança, questão econômica, né? Ela deve aprender alguma coisa nisso ou não? A visão ainda fica só muito alinhada, vamos dizer assim, para o empresário, para as universidades. Como é que vocês avaliam isso? A população está entendendo tudo isso e está pensando um pouco mais, está refletindo um pouco mais? Sempre há um crescimento, sempre há um aguçar do senso crítico, mas eu acredito que ainda seja muito não é o desejado, muito embrionário isso ainda. Certo. Carecemos da melhor educação em nível nacional, que aguce melhor o senso crítico e as pessoas não deturpem a questão de, hoje em dia você vê muito nas redes sociais, né, e confundem comunicação com conhecimento. Sim. Algo é você comunicar, algo é você obter conhecimento.
né? E isso faz com que as pessoas, às vezes, comecem a se auto-intitular grandes conhecedoras de determinados assuntos e, na verdade, deturpando, às vezes, a real informação. A CIRJ tem algum desafio em especial para 2017? O desafio, acho que é sensibilizar a classe empresarial, como o Evaldo comentou anteriormente, de um novo ciclo, né? Eu acho que nós estamos passando por essa quebra de ciclo. Nós estávamos ao longo dos últimos 4 ou 5 anos numa descendente econômica, mas acredito que vai existir agora nesse transcorrer de 2017 e dos próximos anos, que vai culminar, pelo menos eu entendo, lá por 2020, numa retomada do crescimento. E, infelizmente, até a próxima queda. Somos cíclicos. E cada mudança, é aquele ditado, né? Sempre depois da tempestade vem a calmaria. Sim. Mas tem que vir uma calmaria consciente, porque também não adianta a mudança vir e as pessoas não perceberem a mudança, né? As pessoas se tornam mais prudentes ao longo do tempo, né? Por você ver, conversa com essas mais tenras idades, elas não se depararam com a grande inflação de 50%, 80% ao mês até, que é coisa hoje surreal a gente pensar nesse contexto. Então, eles têm que a sociedade acaba se aguçando melhor o senso crítico e tendo a melhor sensibilidade de enfrentar essas dificuldades, sendo mais prudente, mais coerente nas suas iniciativas. Ok, seu Evaldo, estamos encerrando, mas a CIRJ, ela fica aberta em horário comercial em Jaguaruna, o endereço, o telefone, para que o empresário da região, né, queira entrar em contato com vocês. Ela trabalha no horário comercial e está situada na rua Ernesto Lacombe, conhecida Rua do Hospital, que vai para o aeroporto, né? Correto. Rua do Retiro, que nós chamamos. Né? Correto. Eu quero agradecer a presença de vocês, Fábio, obrigado pela participação aqui no programa Cidadania. Nós estamos à disposição da associação, como todas as associações aqui da nossa região, para divulgar o trabalho e também estar acompanhando junto aí o desenvolvimento. A gente agradece a oportunidade, o espaço concedido. Estamos de portas abertas também para receber as empresas organizadas, o meio de comunicação, tipo a Unisul, e dizer que a gente faz um trabalho realmente voluntário, temos uma estrutura própria, com auditório, com capacitação, e a gente está aí para melhor servir a comunidade e a comarca de Jaguaruna. Ok, obrigado também, seu Evaldo, pela participação. Muito obrigado aí, foi uma honra muito grande, Madeira, estar com você aqui, e uma honra muito grande participar de um programa da Unisul. Muito obrigado mais uma vez. E assim nós encerramos o programa Cidadania. Desde já agradeço a sua audiência, a sua companhia. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.